Comentando a lição de segunda-feira, 16 de setembro de 2024. Salve, Rei dos Judeus! Quando foi levado diante de Pilatos, este o interroga. O sumo sacerdote já havia perguntado a ele se ele era o Cristo. Essa questão era importante para ele como líder religioso. O sumo sacerdote sabia que não podia vir a Pilatos com este argumento. Portanto, eles o acusaram diante de Pilatos de que Jesus havia se declarado rei e, portanto, era uma ameaça para o Império Romano ter um revolucionário se dizendo rei. Para ele, como governante, a questão é importante, pois se Jesus é o rei dos judeus, teriam problemas. Ele então fez esta pergunta e assim Jesus respondeu porque era uma questão sobre sua pessoa. Ele só responde quando se trata da verdade e ele não responde quando se trata de injustiça feita contra ele. Sua resposta não é eu sou, mas vagamente diz tu o dizes. Assim, ele colocou sua resposta na consciência de Pilatos. Marcos não descreve os argumentos dos judeus perante Pilatos. Ele se concentra inteiramente no Messias dedicado, que exerce seu ministério com plena devoção. Os sumos sacerdotes faziam todo o possível para torná-lo o mais ruim possível, de modo que Pilatos tivesse que condená-lo intencionalmente. O que os soldados fizeram a Jesus, isso é relevante? Veja Marcos capítulo 15, do versículo 15 até o versículo 20. Vestiram Jesus com um manto vermelho, colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça. Zombavam dele, reverenciando-o como rei dos judeus. Bateram nele, cuspiram nele e se ajoelhavam e o adoravam. Era uma zombaria e foi relevante porque estavam inconscientemente reverenciando o verdadeiro rei dos judeus. Jesus foi preparado pelos soldados para ser executado. Os judeus queriam fazer todo esse processo o mais rápido possível para impedir que as pessoas tivessem tempo de pensar no que estava acontecendo e intervir, libertando Jesus. Por isso, arrumaram testemunhas falsas, pessoas que o acusaram de revolucionário, e assim, Jesus foi tratado pior que os comparsas de Barrabás, pois, ironicamente, Jesus foi zombado nos intervalos dos golpes que recebeu. A expressão "Salve, Rei dos Judeus", ou ajoelhar-se diante dele para adorá-lo enquanto ele estava fragilizado e apanhando, constituiu uma ironia sobre sua real condição de rei do universo. Quando Pilatos entregou Jesus para ser açoitado e escarnecido, julgou despertar a piedade da multidão. Teve esperança de que achassem suficiente este castigo. Mesmo a malignidade dos sacerdotes, pensava, ficaria então satisfeita. Com penetrante percepção, viram os judeus a fraqueza de assim punir um homem que fora declarado inocente. Livro O Desejado de Todas as Nações, página 735. Enquanto pregava num culto ao ar livre, um pregador falava sobre Jesus sendo maltratado pelos soldados e zombado por todos, mas não revidou em nenhum momento. Nesse momento, o pregador foi insultado por um homem que dizia: "Ei, pregador, se esse seu Jesus Cristo é tão poderoso assim como você diz, por que não troca a roupa deste mendigo?" E apontou para um homem todo maltrapilho que estava por perto. Embora simples, o pregador refutou: "O senhor tem razão. Jesus sofreu muita coisa e não fez nada com ninguém, e agora ele também não vai descer do céu para mudar a roupa deste homem. Mas Jesus pode mudar o homem que está nesta roupa." Alguns dias depois, aquele mendigo aceitou Jesus no seu coração. Recebeu uma doação de roupas, tomou um banho e ei-lo agora ajudando o pregador a falar de Jesus e do seu amor transformador. Hoje, Jesus é o nosso Rei e o saudamos com nossos louvores até recebê-lo nas nuvens do céu. Que Deus nos abençoe.